Senhor, anda em teus caminhos, faz-me, Senhor, anda em teus caminhos, enche confio, faz-me, Senhor, enfeite, Senhor, meu coração te amor, porque meu Deus te amou. Minha alma está de paz, porque Jesus é a minha paz. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém. Assim seja, segundo a vontade dEle. O amém quer dizer assim seja, mas é segundo a vontade dEle. Não é segundo a nossa vontade, não. Ao único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Lembrando que louvor é elogio, enaltecimento e engrandecimento, magnificar o Senhor, dizer as maravilhas que Deus fez. É isso que é louvor. E isso pode ser feito cantado. Como Davi era músico, ele colocava em música os salmos dele, os ensinamentos de Deus. Ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força, o poder, o louvor, tudo. Exaltamos, adoramos, exaltamos.
graças te damos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça em nossas vidas. E assim nós pedimos que o Senhor nos conduza de forma a entender essa graça e manifestar essa graça em nós, para louvor da tua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje de manhã nós cantamos um cântico aqui, eu acho que foi a primeira vez, e se der tempo... som, é aquele ali. Tá bom. Viu, irmãos? A gente cantou um cântico, depois a gente vai cantar de novo, os irmãos aprenderem, né? A gente de manhã falou uma mensagem rápida, explicando para os irmãos o poder da igreja. Que poder é esse? Pregação do Evangelho, só isso. O que passar disso, a igreja é instituição, não é mais o que o Senhor Jesus mandou. Então nós vimos hoje de manhã isso aqui. E agora de manhã, agora à noite, nós vamos falar sobre a salvação e o seu desenvolvimento natural. A salvação, ela é um pacote. Eu sempre falo isso aqui, isso tem várias vezes esse ensinamento nas cartas apostólicas. Um dos meninos daqui me telefonou perguntando sobre os 5 solas, onde é que ele via isso. Eu digo, eu já dei isso aqui na igreja e eu tenho uma apostila completa que eu preparei aqui para a igreja. Os 5 solas da reforma protestante, do Calvino e arminiano, naquela época, a discussão que houve, Sínodo de Dort. Digo, eu já dei isso e tem a apostila total, bem explicadinha, se você quiser. A gente vai dar de novo quando chegar o tempo certo, né? A salvação é um pacote. Ela não é pronto, só salvo. Me converti, levantei a minha mão lá, o pastor fez uma oração de entrega comigo e agora eu sou crente, está bom demais por isso. Não houve salvação nenhuma aí. Nenhuma. A salvação é um pacote que inclui obrigatoriamente e naturalmente a santificação para chegar à glorificação. Não pode ser diferente disso. Então está escrito em todas as cartas de Paulo, as cartas doutrinárias, todas está escrito isso. Aqui nós vamos falar de Pedro. Na de Pedro também está escrito isso, na de Pedro. 1 Pedro 1, 13 a 16. Abram suas Bíblias em 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1 logo, de 3 a 16. Eu tenho dito aos irmãos, eu não entendo porque esse é o ensinamento das cartas apostólicas todas. É esse o ensinamento, não tem outro. Eu não entendo porque que não é esse o ensinamento constante e imutável nas igrejas. 1 Pedro 1, 13, 16, o homem diz assim, 1 Pedro 1, de 13 a 16. Por isso é entendido, aqui eu vou já dizer porque eu entendi dessa. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, irmãos, eu quero começar, porque eu falei hoje de manhã sobre o poder da igreja, né? E essas mensagens, eu estava preparando a mensagem quando o Daniel me ligou, me encarregando da meditação de hoje de manhã, segundo o esquema que ele tem, né? Daniel é o
superintendente da escola dominical, ele conduz aqui e eu vim hoje dar a palavra antes de ir para a minha sala. Então eu falei sobre o poder da igreja. E meus filhos, olhem, quem conhece alguma coisa da história da igreja, eu sou especialista nesse assunto, e estudo o fenômeno religioso há 12 anos, cientificamente. Então quem conhece alguma coisa da história da igreja, e até da história da humanidade mesmo, sabe que a religião tem o poder, a religião tem a capacidade de dominar as pessoas. E a religião fez isso de forma magistral, até a chamada Era das Trevas, o final da Era das Trevas, que foi iluminada pelo iluminismo, século XV, XVI, sei lá quanto, negócio dele. Depois vieram as revoluções, Revolução Francesa, Revolução Industrial e tudo. Aí a ciência foi tomando o poder que a religião tinha. Coitado do Copérnico e Galileu, que inventaram que não é como a igreja ensina, não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Coitado do pobre, teve que se retratar, senão ele ia ser morto na fogueira. Porque quem dizia o que era verdade ou não era a igreja. Então, o iluminismo veio apagar essa Era das Trevas, que não é bem Era das Trevas coisa nenhuma também, como a ciência diz. Grande parte do nosso conhecimento foi produzido nos mosteiros, na Era das Trevas. Mas a ciência, depois que se arvorou em dona de tudo, acabou com a religião, acabou com a igreja, acabou com tudo. Né? Aí vem a modernidade, que nós chamamos já, século XIX, XX, em que a religião perdeu totalmente o seu poder para uma pretensa objetividade da ciência. A ciência tem explicação para tudo, e não a igreja. Pelo desenvolvimento tecnológico, veio a Revolução Industrial, inclusive, relegou a religião e seus deuses a nada. Fica para lá esse negócio aí. A religião perdeu a capacidade de influenciar as pessoas, perdeu a capacidade de encantar as pessoas como ela fazia isso, porque agora essas pessoas se imaginam perfeitamente esclarecidas pela ciência. Não há mais lugar para esse negócio de religião. No meu curso na universidade, eu me lembro quando o doutor falou esse negócio, eu até não disse na frente dos outros, que eu nunca vou contestar um professor, ele é professor. Mas chamei depois de doutor. O senhor, obviamente, sabe de Isaac Newton, o grande cientista. Sei, pois é, ele era crente. O senhor sabe, já ouviu falar em Johann Kepler, o criador da astronomia? Sei, depois ele era crente. Então como é que o senhor vem dizer que um cientista não pode acreditar nessa conversa? Presta atenção, doutor. Então, só eu e ele, eu disse isso. Então, olha, em nossos dias já chamados pós-modernos, que na verdade já é até pós-cristão, não é mais nem pós-moderno, a Europa já acabou praticamente o cristianismo, todos os pesquisadores do fenômeno religioso são unânimes em constatar que novamente a religião voltou a reencantar a humanidade. A religião voltou a dominar. A ciência provou que não é coisa nenhuma, está aí a Covid para testemunhar isso, esse bando de arrogantes, não sabem nada, está todo mundo sem saber o que é a Covid até hoje. Quais as consequências dessa Covid? Não sabe nada, mas são arrogantes. Então a religião vem retomando a largos passos o monopólio da cosmovisão social. É a religião que resolve mesmo. A ciência não resolveu, não. É a religião mesmo que resolve. Vamos voltar agora. E a religião voltou a ter, as religiões, a sua capacidade de encantar, de dominar as pessoas, mesmo aquelas que se acham até esclarecidas pela ciência. Nós vemos pessoas formadas, doutores, eu conheço, nessas igrejas aí com a doutrina, as coisas mais estapafúrdias. Mas que absurdo, pois é, elas estão lá, encantadas com essa religião. Que coisa impressionante, sem raciocinar, na verdade, sobre o que estão fazendo. Isso acontece em qualquer igreja. As pessoas dizem, eu sou crente, sim, mas você sabe por que você está aí? Você sabe o que você está fazendo aí? Não, eu estou aqui e vim louvar Deus dia de domingo. Foi assim que eu aprendi. As mega igrejas, meus filhos, que a gente conhece, nós conhecemos no Brasil as mega igrejas, com suas mega estrutura de entretenimento e comércio, comércio religioso, comércio de bênção. Hoje eu estava vendo com Margarete, a gente olhando lá, um padre lá, não sei o quê. Aí
Né? Olha, como é bacana esse padre. Marga, ele está dizendo aí que ele está evangelizando nesse programa dele aí com cantor, com não sei o quê, vendendo bugiganga. Ele disse lá o nome de um texto, a coisa mais estapafúrdia do mundo, um texto lá. Meu Jesus, olha o nome do texto como está vendendo aí. Pois é, então, comércio. Isso é uma demonstração inequívoca da retomada do poder de encantamento das religiões, da religião, no nosso caso, cristã, pela sua capacidade de instigar, pela sua capacidade de nutrir, de satisfazer os desejos, as emoções das pessoas. Porém, o discernimento bíblico, irmãos, e as pesquisas que a gente faz sobre o fenômeno religioso, nos credenciam a afirmar, eu não acho, eu sei, que a maioria esmagadora das pessoas que entopem qualquer igreja buscam apenas a sua satisfação ou a satisfação para as suas carências emocionais, ou o simples prazer de participar de um mega show, de uma mega igreja, de um mega popstar que está aqui na frente. Líderes carismáticos famosos. Eu sou da igreja tal, do pastor tal. Como é que a gente pode provar isso que está dizendo? Eu estou dizendo, eu sei. Eu não acho não, eu sei. Com a constatação clara, inequívoca de que não há qualquer mudança na vida dessas pessoas. Ele apenas passou a ser membro da igreja tal e vai lá todo domingo assistir a um show, mas não há qualquer mudança na vida dessas pessoas com relação ao conhecimento de Deus, com relação a uma vida de santidade, uma vez que essas pessoas continuam totalmente analfabetas sobre a palavra de Deus. Ou seja, se não há desenvolvimento da salvação, claro, não houve salvação. Não há como sistematizar a salvação, como eu estou dizendo para vocês no título, a salvação e o seu desenvolvimento natural. Não pode ser diferente disso. Não há como sistematizar a salvação sem que a santificação seja colocada nesse pacote aí. É colocado, inclusive, como pré-requisito para todas as nossas ações. Todas as minhas ações, depois que eu sou convertido, têm que estar debaixo do guarda-chuva da palavra do meu Senhor que me salvou. Ou então ele não me salvou coisa nenhuma. Eu apenas sou membro de uma igreja. Eu não tenho dúvida em dizer isso para vocês. A grande maioria dos irmãos de qualquer igreja estão nesse pacote. Então, irmãos, olhem só. Vamos aprender um pouco. Já foi feita pregação aqui muito parecida com essa, só que lá em Tito, vamos dizendo a mesma coisa. Já foi feita pregação semelhante a essa, lá em Efésios, vamos dizendo a mesma coisa. Já foi feito lá em Romanos, vamos dizendo a mesma coisa. Pois é a mesma coisa. É a mesma coisa. Salvação, é um pacote. Eu já disse para vocês, só há dois tipos de pregação bíblica, realmente. Um chamando pecadores ao arrependimento para a conversão, e outra chamando pecadores ao arrependimento para a santificação. Quem não for convertido, não tem jeito. Quem for convertido tem que crescer em santidade no conhecimento de Deus. Não há outro tipo de gente de acordo com a Bíblia. Só há salvo e condenado. Só há céu e só há inferno. Então toda a pregação tem que abordar isso, de alguma forma. Então, meus filhos, vamos aprender um pouco mais. Em Pedro, examinando esses 4 versículos, desde o início da carta, em outra pregação e em outras, no livro de Pedro eu já mostrei isso. Olhe qual é o início do negócio. Olhe qual é quando ele diz portanto ou por isso. Olhe por que é que ele está dizendo isso. Porque ele está falando a eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. É para esse povo que ele está escrevendo. É por isso que ele, por isso, sabedores disso, nós vamos cingir é enrolar o nosso entendimento, sede sóbrios, fique pronto o tempo todo
Saibam o que está acontecendo. É uma guerra espiritual. E não é contra carne e sangue, não é contra governador, PT, Lula, Bolsonaro, quem quer que seja. É contra principados e potestades, a luta é espiritual. No tocante à vida, seja apenas um bom cidadão, um crente. Só isso. Então, irmãos, olhem só. Olhem só. Desde o início da carta, depois de dar graças a Deus pela maravilhosa salvação e pelas bênçãos advindas, então, sabedor disso é que o homem diz, o apóstolo passa a ensinar sobre o desenvolvimento natural da salvação, que é o processo de santificação. Por isso, vamos ler de novo, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Eu já disse, ele está escrevendo para salvos, para eleitos. Então, irmãos, assim como aqueles irmãos a quem Pedro escreveu, eles já sabiam, nós também sabemos, se somos crentes, nós também sabemos, pelas Escrituras, como é que se dá essa salvação. Nós sabemos que éramos inimigos de Deus. Quantas vezes a gente já pregou isso aqui? Quantas vezes Paulo fala sobre isso? E que ele mesmo nos reconciliou consigo mesmo. Quantas vezes nós já pregamos isso aqui, já ensinamos? Paulo ensina isso não sei quantas vezes. Pela mediação do Senhor Jesus Cristo, nos justificou com a justiça do Filho amado. O Espírito Santo, ele envolve aqui a Trindade nessa salvação. Paulo ensinava isso, ensina isso em quase todas as suas cartas. A não ser aquelas cartas pessoais, que ele não trata disso, como por exemplo a de Filemão, digamos assim, mas as outras todas que são cartas doutrinárias, ele diz isso. Então, uma vez justificados, irmãos, nós passamos a ser transformados. À semelhança de Jesus, o primogênito dentre os mortos, como Paulo ensina lá em Romanos 8, 29 a 30, 28 a 30, a gente fala aqui de vez em quando, todas as coisas cooperam. De que é que o homem está falando lá? É da salvação. Todas as coisas cooperam para o bem. Que bem? A salvação! Para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Que propósito? A todos quantos ele predestinou, a estes também chamou, justificou, santificou, para que sejam feitos à semelhança do seu Filho, para que ele seja o primogênito dentre muitos. É esse o propósito. É disso que eu estava falando. As pessoas pensam que não, é o meu emprego, o bem daqueles é o meu emprego, é não sei o quê. Pode até estar envolvido isso também, mas não é disso que ele está falando. Então, irmãos, quando falamos na salvação como graça soberana de Deus, e do seu desenvolvimento natural no poder do Espírito Santo, não há como ficar desvinculado do processo imediato e contínuo de santificação. E esta deve ser a maior preocupação de um pastor com a sua igreja. O pastor que não tiver essa preocupação, quase doentia, digamos assim, com a sua igreja, é um falso pastor. É um popstar animador de auditório. Todos, como Deus diz no Velho Testamento, que todos os profetas eram falsos, todos os sacerdotes eram falsos, ele diz isso. Obviamente esse todos aí é uma hipérbole, tem alguém que escapa nessa história aí. Mas é apenas algum que escapa. O resto não é. O resto de fato é popstar, está mais interessado em audiência do que em santificação. Ele não quer nem saber se as pessoas são crentes ou não, eu quero que a igreja esteja cheia. E o pastor que é famoso, irmãos, ele sabe que os irmãos estão ali na igreja por causa dele. Ele sabe disso. Todo pastor famoso sabe que a sua igreja é cheia de gente por causa da fama dele. Ele sabe disso. Como o Senhor Jesus sabia que aquelas pessoas andavam arrodeando ele o tempo todo atrás de milagre. Ele sabia disso e disse. E disse isso várias vezes. Então o pastor que sabe que é idolatrado pela igreja e não combate isso, ele é o próprio anticristo. Como Pedro diz, como Paulo diz, como João diz, como Jesus diz. Ele está recebendo uma adoração, ele está usurpando uma glória que é do Senhor Deus. Essa deve ser a maior preocupação de um pastor, irmãos.
que foi que Jesus disse a Pedro? Lá em João 21, para recuperar o seu pobre discípulo lambanceiro, que continuou um apóstolo lambanceiro também. O que foi que ele disse para ele? Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Lá em João 21, eu amo, Senhor. Então, meu filho, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me ama, Pedro? Amo, Senhor, o Senhor sabe disso. Então, pastoreia as minhas ovelhas. Aí de novo, Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe todas as coisas? Tu sabe que eu te amo? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro era pastor de algum rebanho, de alguma coisa? Não, o Senhor está falando aqui de forma figurada. Que ovelhas é que ele tinha que apacentar e pastorear? Os cristãos convertidos. O que é que quer dizer isso? Apacenta minhas ovelhas e tal, e tal. Ensinando tudo quanto vos tenho ordenado. Fazei discípulos, cuidai dessas pessoas. Então o que eu disse para vocês ainda agora, a maior preocupação de um pastor tem que ser com a santidade dos irmãos que estão sob o seu pastoreio, como Jesus mandou. Por que é que todos os profetas do Velho Testamento queriam deixar o encargo que Deus deu para ele? Porque eles viram que não estava tendo futuro nenhum. O trabalho dele não tinha resultado nenhum positivo e Deus disse para eles que não ia ter. Senhor, eu não quero esse negócio, não. Você está ensinando quem não quer aprender, é complicado. Você está querendo conduzir quem não quer ser conduzido, é complicado. Você querer ajudar quem não quer ajuda, é complicado. A tendência é você dizer, se danar, rapaz. Essa é a tendência, nós somos pecadores, todos nós. Inclusive os apóstolos, os discípulos, os profetas do Velho Testamento, todos. E há momento em que Deus diz isso. Pelo profeta, acho que é Sofonias. Quem quiser morrer, que morra. Não querem ouvir minha palavra, então que morram. Há momento em que Deus, o longânimo, perde a paciência. A gente sabe disso na história de Israel. Então, meus filhos, é isso que Pedro quer dizer com, por isso, cingindo o vosso entendimento, cingindo o vosso entendimento, ou seja, de posse do conhecimento da salvação, vocês foram eleitos, vocês foram, segundo a presença de Deus, a santificação do Espírito Santo, o sangue de Jesus, vocês já sabem disso. Pois então, pronto, cingindo, que é cingindo, é se enrolando com esse entendimento, de poder desse conhecimento sobre a salvação. Vocês devem agora estar sempre prontos. A carta trata disso o tempo todo. Vocês sabem quem era o governante nesse tempo? Nero, o louco, que estava tocando fogo nos crentes. Pedro mandou se revoltarem contra Nero? Não. Ele mandou obedecer todas as autoridades. É o que a Bíblia ensina. Então, fiquem prontos, sempre preparados para lutar pela santificação. Aqui na carta mesmo ele diz, no momento lá do sendo incendiado, não vos preocupeis com esse fogo que queima, não. Estejam sempre prontos a responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. É isso que interessa. Então, irmãos, o termo cingir, ou estar cingido, ou cingivos, como ele diz aqui, desde o Velho Testamento, significa estar preparado, digamos. Estar preparado para o que acontecer. Lembram lá quando o povo ia sair do Egito? Egito? É Egito. Êxodo 12, a gente até tem estudado aqui sobre o Velho Testamento. Deus disse que eles todos deviam estar prontos, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajados nas mãos. Estejam prontos o tempo todo. Não cochilem, não vacilem, porque o anjo virá e vocês têm que sair. Êxodo 12, 11. Então, no caso específico, a ação de que Pedro fala é a santificação contínua. Não vacilem, não cochilem, sede sóbrios. Em que sentido? Sóbrio aqui é o contrário de bêbado, de desatento, de desleixado. Lembra das 10 virgens? Um dia eu falei aqui na aula.
Umas foram prudentes e ficaram atentas, esperando o noivo, com as suas lamparinas perfeitamente abastecidas com óleo, querosene. As outras foram dar um cochilo, foram dormir. Quando tocou a trombeta, o noivo está chegando. Detalhe, as que estavam cochilando até quiseram ainda reagir. Ei, me dá um pouco do teu azeite. É isso. Não dá mais tempo, não. Olha a tal história de deixar para se converter na última hora. Então, isso é papo furado. Eu tenho que entender a palavra do Senhor, o que é que ela diz em todo canto. Então, irmãos, olha só. Vocês têm que estar prontos o tempo todo. Como podemos ver na sequência das suas palavras. Sede sóbrios, o que é isso? 1 Tessalonicenses 5, vamos ler aqui rapidinho. 1 Tessalonicenses 5, 6 a 8. Anotei aqui. 1 Tessalonicenses 5, de 6 a 8. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem à noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Veja que os sóbrios aqui está relacionado à embriaguez. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça de fé e amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. É o mesmo ensinamento de Paulo aqui, a esses tessalonicenses. 1 Pedro, que nós estamos trabalhando aqui, capítulo 4, 7. O homem diz assim: ora, o fim de todas as vossas coisas está próximo. Esse sofrimento todo que vocês estão tendo. Portanto, sede criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Aqui nessa primeira carta de Pedro, de novo eu falei hoje de manhã para os meninos lá dentro, capítulo 5. Versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Não cochile. Os discípulos de Jesus não foram capazes de ficar vigilantes na hora da pregação, dia 2 domingo atrás, quando ele foi orar e pediu, fica aí aqui vigiando, eles dormiram. Pois é, Pedro está dizendo aqui, não durmam, meus filhos, não cochilem, não vacilem. Tem que ser essa a preocupação de um pastor, meus filhos. A nossa vida é igualzinha do mundo, só somos crentes. A gente só não faz beber cachaça, nem adulterar, nem matar ninguém, nem roubar. É só isso, que é ser crente. E às vezes a pessoa até faz isso, sem que ninguém saiba. Sede sóbrios. Nesses casos todos que a gente leu aqui. Sóbrio está no sentido contrário a embriagado, a desatento, a relaxado. Porém, sede sóbrios significa, estejam sempre atentos, vigilantes, não vacilem, não se descuidem da sua santidade por um só momento. Por quê? O diabo é como um leão que ruge ao derredor. Alguns domingos atrás, Daniel aí falou sobre o Salmo, eu acho que é o 37, estou lembrado agora. Sobre o anjo que se acampa ao redor do que eu temo. Sim, colega, o que quer dizer isso? O que quer dizer esse anjo acampado ao meu redor? Quer dizer que eu estou observando rigorosamente a palavra do meu Senhor. Se eu não estou, não tem anjo coisa nenhuma ao meu redor. Que história é essa? Aquele termo significa isso. O Senhor está cuidando de mim. Como é que o Senhor cuida de mim? Pela sua palavra. De outro jeito, não. Então, meus filhos, prestem atenção. Na sequência, ao mesmo tempo em que precisamos ser responsáveis com o desenvolvimento da nossa salvação, que é a nossa santificação constante, sem cochilar, nós podemos contemplar a maravilhosa revelação acerca da soberania de Deus na salvação dos seus eleitos. Que maravilha, meus filhos. Cadê? Já saí daqui. Olhem que maravilha, Pedro.
Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, atenção, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Aqui mais atrás, ele diz de novo que nós fomos salvos, ele diz para uma herança incorruptível e tal, que sois guardados pelo poder de Deus. Meu Deus do céu. Ele já tinha dito tudo isso para os irmãos aqui. É por isso que ele está dizendo, por isso, cingi-vos desse conhecimento e não vacilem. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Irmãos queridos, prestem atenção, observem a sequência até lógica das exortações do apóstolo, do encorajamento do apóstolo. No primeiro versículo da carta, nós podemos ver que ela foi escrita aos eleitos, eu repito isso para a gente não perder o fio da meada. Só que uma vez eleitos, uma vez reconciliados com Deus e por Deus, como Paulo explica lá muito claramente aos Coríntios, por exemplo, pelo mérito do Senhor Jesus Cristo, agora no poder do Espírito Santo, a par desse conhecimento, nós precisamos estar preparados para a ação imediata e contínua. É o despeivo do velho homem e se revestir do novo homem de Paulo constantemente. E isso abarca todo o processo de desenvolvimento da santificação. Filipenses, capítulo 2, 12 e 13. Desenvolvei a vossa santificação, a vossa salvação. Para que ninguém pense que isso aí é você, é mérito seu, sabendo, no entanto, que é Deus. Ó, o homem disse, esperai no Senhor. Esperai no Senhor, esperai inteiramente na graça do Senhor. É a mesma coisa, cingi-vos desse conhecimento, não vacilem, mas espere o tempo todo na graça do Senhor. É a mesma coisa, desenvolvei a vossa salvação, sabendo, no entanto, que é Deus quem opera em vós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Para você não achar que é o bambambam, que é o santarrão. A gente conhece quantas pessoas assim, que acham que elas é que são boas mesmo. Então, meus filhos, prestem atenção. Agora, versículo 14, como filhos da obediência, é Deus quem opera tudo em nós, a gente deve esperar na graça dele, sim, mas preste atenção, agora como filho da obediência, 14, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que também vos chamou, tornai-vos santos vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santo, santos como eu sou santo. Meu Deus do céu. Então, olha, irmãos, como filho da obediência, somos nós que temos que lutar contra as paixões que tínhamos anteriormente, como o homem ordena aqui, quando ainda éramos inimigos de Deus. Paulo explica tanto isso lá na carta aos Romanos também. Ele diz que a gente é inimigo, rejeita a palavra de Deus, é inimigo e nem tem condição de querer ser amigo. Não, é o Senhor quem opera tudo isso. Mais uma vez operando, é isso como está dizendo agora aqui, uma vez que a gente é eleito, tem que desenvolver isso agora. É a nossa única participação na salvação. É desenvolver a salvação numa luta pessoal própria, em obediência a Deus, sabendo que dependemos da graça de Deus e do poder de Deus para isso. Paulo explica isso em tudo quanto é carta dele aos Efésios. Ele explica tudo e depois ele diz, quanto ao mais, depois de saber tudo, como é que se dá essa luta toda, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não, vocês não têm condição sozinhos. Então, meus filhos, prestem atenção. Agora, como filho da obediência, somos nós que temos que lutar.
Somos nós que temos que lutar para nos tornar santos em todo o procedimento. Versículo 15, já lemos aqui. Pelo contrário, vocês não vão mais andar segundo os pecados de outrora, no tempo da ignorância. Não, não. Agora sim, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos vós mesmos em todo o vosso procedimento. Mas, irmãos, isso não é uma missão impossível? É. E o apóstolo sabia disso. Qual é o padrão de santidade que o homem dá aqui para essa igreja dele aqui, que nem era igreja, os irmãos estavam dispersos. Qual é o padrão? Qual é o modelo? Versículo 16. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ah, quer dizer que o nosso padrão de santidade é o de Deus. Isso é impossível. E nós sabemos que é mesmo. Isso está lá em Levítico, está na lei. Pedro está citando a ordem de Deus a Israel. E como é que nós vamos atingir esse padrão de santidade, pastor? O homem aí é doido? A ordem de Pedro é absurda? A ordem de Deus é absurda lá em Israel? A ordem que Jesus repetiu é absurda? Não, não é. Como sabemos o que para nós é impossível, para Deus é possível. Ele explicando sobre as riquezas. Lembram? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ir para o céu. Aí Pedro disse, Pedro não, os discípulos disseram, peraí, então é impossível esse negócio. Quem é que pode um negócio desse? Jesus disse, é impossível mesmo para vocês. Mas para Deus não há impossíveis. Lá em Mateus 19 ele diz isso lá, quando ele explicou sobre o problema da riqueza. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, não interessa se esse fundo da agulha era uma passagem apertada para camelo passar, se essa agulha, esse fundo de agulha era um cabo de navio, não interessa, é impossível. Se era um cabo não pode passar no fundo, o cabo do navio não pode passar no fundo de uma agulha. Se era uma passagem lá, tudo isso a gente vê nesses livros aí, que era uma passagem lá que era difícil o camelo passar, porque ele tinha que se abaixar, tinha que espremer. De qualquer forma era impossível. Deus está dizendo isso, que um rico entrar no céu. O apóstolo disse, então é impossível, Senhor. Ele disse, é mesmo. Para vocês é. Mas para Deus não é. Lá em Mateus 19, versículo 26. Então, irmãos, é por isso que nós somos chamados a ter uma responsabilidade inarredável. Sede sóbrios o tempo todo. Responsabilidade de estar preparados o tempo todo. De não nos descuidar da nossa santidade, porque, meninos, hoje de manhã vimos lá, nós temos o mundo, a carne e o diabo a nos tentar o tempo todo. Vimos hoje na nossa aula, hoje de manhã lá. E eu sou quem para resistir a isso? Ninguém, eu sou um pecador que concorda com tudo isso. Se não for o Senhor na minha vida, não tem esperança nenhuma para mim. Por isso que ele diz, esperai na graça do Senhor. Esperai inteiramente na graça do Senhor em Cristo Jesus. Eu não tenho condição de lutar contra o pecado, meus irmãos. Nem eu, nem nenhum pecador. Então não podemos nos descuidar de lutar contra as paixões mundanas, como ele diz aqui. Sabendo, porém, que devemos esperar inteiramente na graça de Deus em Cristo Jesus, exatamente por saber da nossa impossibilidade de ser santos, como Ele é santo. Isso é impossível, Senhor. Que nem disseram lá com Ele com relação às riquezas lá. Isso é mesmo, para vocês é, mas para Deus não. Por isso desenvolver a vossa salvação, sabendo que é Deus quem leva vocês nesse desenvolvimento da salvação segundo a sua boa vontade. Esperai na graça do Senhor. A Bíblia diz a mesma coisa o tempo todo, meus filhos. Pregação bonita é para atender às necessidades emocionais de pessoas que estão com relacionamento ruim com Deus. Por isso estão com relacionamento ruim consigo mesmas, com a família. Os pastores sabem disso e suprem essas carências de vocês.
Irmãos, como é bom conhecer o nosso Deus, como é bom meditar na sua revelação. Nós sabemos que a salvação, como eu disse, ela envolve um pacote. É um pacote que vai desde a eleição, o chamado, a justificação, a adoção, a santificação, a glorificação, envolve tudo isso. Quantas vezes eu já disse isso aqui? Pois bem, se nós fomos eleitos, chamados, justificados na cruz, temos que passar naturalmente e obrigatoriamente também pela santificação para chegar à glorificação. Sede santos, como o vosso Deus é santo. Deus nos fez tudo isso, elegeu, chamou, justificou, está santificando exatamente para nos tornar iguais a Cristo. Sede santos, como eu sou santo. Por isso, meus filhos, os filhos de Deus manifestarão a sua filiação pelo desenvolvimento das virtudes dos dons recebidos do próprio Pai. Como eu disse, em princípio, isso é lógico. O desenvolvimento dessa salvação pela santificação é até lógico. Acontece que, segundo o ensino do apóstolo aqui, ele não está tratando apenas de uma questão lógica. Antes, é uma questão de natureza transformada. Ele está escrevendo para pessoas eleitas, que foram salvas, santificadas no poder do Espírito Santo, resgatadas pelo sangue de Cristo. Ele diz isso aqui. Esse é o ponto de partida para o entendimento dessa mensagem. Então a questão é de natureza transformada. Como filhos adotados, somos novas criaturas. Lembra do ensino de Paulo, 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criatura, ou nova criação. Ele foi renascido, ele foi vivificado. As coisas velhas, ó, como diz aqui, olha, no tempo da ignorância, vocês não podem mais, vocês não têm que sair disso. É a mesma coisa. As coisas velhas para trás ficaram, eis que tudo se fez novo. Eu agora estou em Cristo, antes eu estava sem Cristo. Aos Efésios, vocês não eram da família de Deus, agora são. É o mesmo ensinamento, meus filhos, que tem na Bíblia o tempo todo. Pregação bonita é falsa, é para atender necessidades emocionais, e o pastor sabe disso. Eu disse para vocês, uma vizinha nossa de casa, porta com porta, chamou eu e Margarete para o aniversário dela, e tinha mais uma convidada dela, uma outra amiga, só nós estávamos lá. Aí ela disse para a mulher que eu era pastor. Ah, já sei que você é psicólogo. Eu digo, não, você está enganado. Eu sou teólogo. Porque todo pastor é psicólogo. Ela sabe disso também. Ela sabe disso. Ah, já sei que você é psicólogo. Eu digo, não, você está enganado, eu sou teólogo. Embora eu tenha muito conhecimento de psicologia, porque leio. Preciso saber disso. Não para enrolar ninguém, mas para não ser enrolado por ninguém também. Então, aí pronto, ela quis conversar mais sobre psicologia do que porque eu sabia, do que sobre teologia. Isso não interessa. Então, irmãos, prestem atenção. Nós precisamos saber, meus filhos, que agora somos filhos da obediência, como o homem diz aqui. E isso implica viver em santidade de vida. Eu já disse para vocês, obediência por conceito pressupõe que eu vou deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade de quem está me dando uma ordem. Lembra de Jesus? Pai, afaste de mim esse cálice. Contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Isso é obediência. A minha vontade tem que ficar abaixo ou embaixo da sua vontade, Pai. Por conceito, a palavra obediência pressupõe deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de quem está lhe dando uma ordem. Pai, professor, chefe, patrão, alguma coisa assim. Então, meus filhos, olhem só. Agora nós somos filhos da obediência. Temos que caminhar firmes em santidade devida até o dia do encontro com o Senhor. Seja pela morte, seja pela vinda dEle.
Nós não estamos caminhando para nos encontrar com Ele, seja com a morte ou seja Ele voltando. Sim, então nós temos que caminhar no caminho que é Ele mesmo, como Ele mandou. É isso como está ensinando aqui, em todas as cartas apostólicas, o ensinamento é esse. Nós precisamos, irmãos, a partir do dia em que entendemos, somente no dia em que morrermos, ou no dia em que o Senhor vier com a gente vivo, somente nesse dia, aí a partir daí, nós realmente já estaremos santos como Ele é santo. Até lá, não. Até lá nós temos que lutar, sempre confiantes, esperando na graça dEle. Temos que lutar para desenvolver a salvação, sim, mas certo de que é Ele quem nos conduz nesse processo. Vou ler de novo 13:16, irmãos. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Vocês sabem o que era que estava acontecendo com esses irmãos, não é? Perseguidos de morte por Nero e pelos próprios judaizantes. Eles eram cristãos, perseguidos de tudo quanto é lado. O homem estava cuidando aqui da santificação desses irmãos. Pode um negócio desse? Pode. Foi isso que Jesus mandou ele fazer. A questão é, meus filhos, será que todos aqui estão cingidos e se cingindo a todo momento desse entendimento, prontos para lutar pela sua santificação, esperando na graça do Senhor? Será que todos aqui estão sóbrios, atentos, sempre vigilantes contra as ciladas do maligno, meninos? Contra as vontades da carne, meninos? Contra os encantos do mundo, meu povo? Inclusive contra os encantos da própria religião? Será que todos aqui estão conscientes de que nessa luta, para desenvolver a salvação, nós precisamos realmente confiar inteiramente na graça do Senhor, como o homem diz aqui? Por quê? Porque nós somos incapazes de desenvolver essa luta com as nossas próprias forças. Então, meus filhos, a par desse conhecimento, que cada um, eu sempre digo isso nas pregações, que cada um faça uma autoanálise da sua vida espiritual. Você tem aproveitado cada oportunidade para aprender mais e mais sobre a vontade de Deus, pelo estudo diligente da palavra que a gente se preocupa tanto aqui em ensinar? Vocês sabem a resposta e eu também. Você tem crescido no conhecimento de Deus? Vocês sabem a resposta e eu também. Esse conhecimento se evidencia numa vida de santidade, numa vida de obediência e fé cada vez mais robusta. Vocês sabem a resposta e eu também. Todos aqui têm condição de responder honestamente a essas questões. Portanto, meus filhos, resta-nos clamar a Deus para que derrame da sua graça, como o homem diz aqui, nós dependemos da graça de Deus. Que Ele derrame da sua graça sobre nossas vidas, a fim de que, a par desse conhecimento, como filhos da obediência, possamos praticar o que aprendemos, se aprendemos a cada dia, desenvolvendo a nossa salvação, se
desenvolvemos, tornando-nos santos como Ele é santo, para que em nossas vidas, e através das nossas vidas, o nosso Deus seja louvado. Amém.